Dia 3 de abril cheguei à França, 68. E já tenho lá papéis que eu diz a carta de séjour, que é a carta da polícia, para se lá poder dar carta de trabalho, passaporte, que tem vidas. Foi o meu pai que estava lá e veio cá para me picar. Ele tirou o bilhete para ele para um dia, por exemplo, para amanhã, e eu, de madrugada, às 2 da manhã, agarrei aqui o comboio para o Bali, que não podia andar no comboio do imigrante, e fui até Vilar Formoso. A Vilar Formoso, tiro o casaco, meti-me dentro de uma pensão, e estive lá até anunciar que vinha o comboio dos imigrantes, de Lisboa. Mas eu confundi-me povo do Porto e entrei no do Porto. E o meu pai não ia lá, o meu pai ia nos Alicou. Nos encontramos. Ora, daí eu meto-me no comboio e até vou fugir do revisor. No dia lá de nem sabia comprar bilhetes. Esse comboio até Iru. Daí fugia de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando eu parava numa estação, eu mudava. Que era por causa de não. E não dormi, não. Toda a noite assim. E depois cheguei a Iru. Pedi a um bagageiro que levava as bagagens, se ele não podia levar a mais zero. Porque eu não tinha idade para mesar e o sapicé, eu tinha, teve 18 anos. Oferece-me um visa. Pronto. Era para encontrar o meu pai no Vilar Formoso, mas vinha um comboio de imigrantes do Porto e outro de Lisboa. E eu deu a entrada da linha número 1, comboio dos imigrantes, e eu enfiei-me lá dentro, vi o casaco, saí da pensão e enfiei-me lá dentro. Eu levava um imigrante, não podia andar com o bilhete normal, bem. Tinha passaporte e tudo. E depois eu entrei, corri o comboio todo, não vi meu pai. E lá, e depois tinha uma pensão para comer, levava dinheiro para isso, e o meu pai disse, deixa-te estar, assim que ouvires, é perto, o alto-falante e eles a dizer, vai dar entrada na linha número 1, comboio dos imigrantes. Tu, dá para catar, quem estava perdendo. Como lá toda a gente sai, queria para o. E passei. Depois, andei toda a noite, pronto, não encontrei. Cheguei já então a Iru, eu pedi ao bagageiro se ele me deixar para passar a mais ele e eu emburrar o carro com as malas. Que ele levava malas deste e daquele, o bagageiro, empurrava-me e passava, onde havia uma corrente. Ele asava-se a bolsa, o perito estava em baixo, o pessoal passava lá e mostrava o passaporte. E eu, vai ter de tirar a corrente, eu empurrar o carro, passei para a França. Vamos em França, volto outra vez lá porque o meu pai não encontrei. E aí, assim, já estava um comboio indo embora para Paris, quando eu estava à borda das redes do outro lado, e o beijo tinha ido outro comboio. Opa, pronto, fiquei então ali. Ele passou assim comigo, começou a me a chorar. Opa, coisas que... São coisas sérias, que um tipo não tinha para onde cair, nem saber falar, nem dinheiro, nem taça. Depois então esperei, ele lá chegasse e fui, ué. Ele depois tirou o bilhete lá, depois já aí para já encontramos, já aí para o comboio, o migrante vinha do Porto. Eu sabia lá para aqui, mas só que nunca fiquei. Já pá, espera tipo. Não digo que era melhor nem pior. É trabalhar para a França, vais trabalhar para o PLI. E cheguei lá, comecei a fazer 12 horas por dia, domingos e dias santos. Fiz 9 meses diretos, sem mudar de novo, domingo nem para passear nem nada. E não me deu nenhum tostão. Esse é o meu caso. Era eu que devia pagar todos. Foi para usar a casa dos meus irmãos, mas a minha não. Tive que fazer. A Paris eu já tinha combinado o patrão que tinha, estava lá com um DS, o Boca de Sapo. Foi o primeiro carro que eu entrei em França, foi no Boca de Sapo. E levou-nos ao destino, onde a gente morava, porque a gente morava no trabalho. A casa era muito comprida e tinha 2 quartos e uma cozinha na casa do banho. Coisa que imigrantes, raro, era daquelas barracas, nem tinham duche, nem tinham nada, nem água, havendo tipo de casa. Para a gente não pagava algo a mim. E então ainda tínhamos uma coisa, sábado e domingo, estava em Paris e eu para lá, que era a campanha, e então fazia o que para a gente. Dávamos o comer no sábado e domingo. Não, para isso eu não posso ser dado a topo, custou mais foi ver.
Eu vou falar o francês, fui obrigado. Eu, ao fim de 6 meses, 7 meses de lá estar, já ando a me rascava. Eu estive lá 13 anos, eu passo 14 lá. E digo-lhe uma coisa. Eu cheguei, quando vim embora, falava francês com ele. Você está ainda hoje, eu leio francês e sei traduzir. E já se de lá vi em 84. Era na construção, na construção. Depois tinha 16 anos, já quase 17. A Segurança Social chamou-me, o patrão que me deu lá os papéis, para fazer um estágio em Nice e Cannes. E estive lá 3 semanas, tinha 2 horas de aula de manhã e uma à tarde. E comia, bebia e dormia, não fazia barato. Lá era próximo, os trabalhadores portugueses, muito gostavam dos trabalhadores portugueses. Porque o trabalhador português é raro aquele que emigrou, que fosse fazer porcaria. Era tu para trabalhar, era tu para melhorar a vida. Muito da construção. E os franceses não gostam da construção. Gostam de portugueses. Havia muitos que só traziam um martelo à cintura e 1 metro. E era sempre daqueles taipais grandes metálicos que agora punha, faziam no ferro de chapo e esquivo metal. E bate-chapos. Também havia, muito português. Já foram daqui com essa profissão. Nobres eram lá, foram daqui com essa profissão. Mas eu fui aprender a pedreiro lá. Para mulheres. As mulheres era raro aquela que trabalhasse numa fábrica. Era só tudo limpeza. Só era limpeza, mais nada. Havia muitas que eram concierges, porque ninguém queria ser concierge. Era porteira, sim, tem de estar a pau de puta. Tá. Bem, e essas davam um alojamento de graça e ainda pagava. E o alojamento é que era caro. Era a comida que pagava. Mas não pagava era o aluguer da casa. E já subiam o ordenado. As mulheres estavam em casa e subiam o ordenado. Coisa que quem não fazia, não tinha. Não é racista, não, para mim não. E atenção, que eu tinha em França, mesmo quando vim embora, mais amigos franceses que portugueses. Mas já me aconteceu isso porquê? Porque eu estava sempre à frente das obras. E eu fazer vivendo, e fazer aquilo. Eu estava sempre para os clientes e por isso a malta fazia bom trabalho. Chegava o trabalho, uma coisa bem feita, que eu não deixava passarem. E toda ele gostava de mim. Se a gente se juntar com os naturais daquele país, é a melhor coisa. A gente aprende a falar e como deve ser, quem tiver vontade, e tudo isto todas as profissões é assim. Quem quiser ser um bom artista, tem de ter prazer naquilo, rapaz. Senão nunca mais está cheio. Não? E quem quiser ter boa pessoa, tem de fazer também por isso. Eu, que tipo português, ia para o marché que chamam eles, para o mercado, ao domingo, dá-me sempre a discutir, eu ganho tanto, a mulher ganha mais que eu e patati patatá. Todos ganhavam. Eu nunca disse a ninguém vou dar a ganhar. Depois falavam muito de mas para quê? Vou fazer esses grandes? Não. E ali, afinal das contas, quem não era os que ganhavam menos. Eu, por acaso, sabia que aqueles que davam mais dinheiro, quando é que eles ganhavam. Mas nunca tinha ninguém, não me importava nem eu. Ninguém sabia um dos outros, nada. Para não ter aquela inveja porque os portugueses, nós os portugueses, a bem falarem, somos muito invejosos uns dos outros. No estrangeiro, não digo aqui em Portugal, no estrangeiro.